profundo de cada um de nós, trazendo separação daquilo que agrada o Senhor e não agrada, mas ao mesmo tempo colocando fé, esperança e amor em cada um de nós, Pai. Fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. Amém. Gente, hoje nós estamos na nossa última, podem se assentar, hoje nós estamos na nossa última mensagem, refletindo a respeito da luz para o mundo, uma série de reflexões pensada no Natal, porque as Escrituras nos falam que Cristo Jesus é a luz de Deus para este mundo, para todos os problemas, todas as trevas, todas as dificuldades da qual nós vivenciamos, Ele é a luz do mundo. E sendo a luz do mundo, não sei se vai dar para vocês ver, porque ele irradia sua luz e não dá para ver a nossa projeção nessa parte. Mas, se eu não falasse para vocês, vocês iam achar aí que é um monte de coisa. Eu já perguntei pro pessoal se eles conseguiam adivinhar e não conseguiram. Então, eu vou adiantar. Ali está uma mãozinha com uma caneta. Talvez vocês vejam a caneta bem aqui. E aqui é uma folha, é um caderno. O que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo um checklist do ano. E eu não sei vocês, obrigado, El. Eu não sei vocês, mas todo final de ano eu gosto muito de fazer um checklist para o próximo ano. Eu anoto, então, nessa semana, muito provavelmente na terça-feira, eu vou dedicar uma parte do meu dia para isso, para pensar, orar ao Senhor, também colocar diante de Deus aquilo que eu tenho como desejo para 2026 e eu vou anotando tudo ali nesse caderno. Eu tenho esse costume já faz, acho que uns 8, 9 anos de vida que eu faço esse checklist. Só que nele tem um pequeno problema, que eu não sei, antes de eu falar desse pequeno problema, eu não sei se vocês também fazem isso, às vezes de forma intencional, anotando num caderno ou não, ou simplesmente trazendo ao coração. Eu gostaria tanto que nesse ano que vai entrar, isso acontecesse. E ali, embora não seja um checklist, uma listinha daquilo que você deseja, que você está fazendo no papel, mas talvez você esteja fazendo no seu coração. E se você faz isso também, existe um grande risco que nós talvez cometemos, que é uma possível alegria atrelada a concluirmos aquilo que está no papel, a darmos aquele checklist de conseguir isso esse ano, e aquilo vai nos trazer uma certa alegria. Esse é um grande risco que todos nós corremos, de colocarmos o nosso contentamento, a nossa felicidade em cumprirmos uma meta. E não que elas sejam ruins, mas que elas não conseguem entregar aquilo que elas prometem. Por exemplo, duas consequências muito claras que podem acontecer e que acontecem comigo todo ano. A primeira delas, eu faço normalmente uns 10, 15 itens e só consigo cumprir um. E aí eu fico, meu Deus, eu fui um desastre esse ano. Nada do que eu planejei deu certo. E surge uma frustração, um lamento de eu não conseguir conquistar aquelas felicidades que eu havia listado para mim. Um segundo exemplo, que é, mesmo quando eu consigo concluir a felicidade que aquele checklist traz, é algo muito momentâneo. É algo pontual. Vai me deixar contente? Com toda certeza. Vai deixar cada um de nós contentes? Com toda certeza. Mas é momentâneo. Da mesma forma, quando nós saímos para comer em algum lugar que a gente está querendo tanto, e a gente se alimenta e fica feliz, mas logo no outro dia aquela felicidade já passou. Quando a gente vai fazer uma viagem dos sonhos, e logo depois que essa viagem ou está no meio ou ela termina, aquela alegria já passou. E assim tantas outras. Porque os checklists, eles são legais, eles são importantes para a gente ter uma direção, mas eles não conseguem cumprir aquilo que eles propõem, que é nos trazer a felicidade verdadeira. No entanto, as Escrituras vão nos dizer que existiu um homem que ele verdadeiramente encontrou uma felicidade tão grande que ele falou: Deus, se eu cair durinho agora e morrer, por mim estou tranquilo. Já encontrei o ápice da alegria da minha vida. E este homem que eu falo, ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. O nome dele é Simeão. E o livro de Lucas, ele vem trazendo desde o primeiro capítulo várias sequências a respeito dos acontecimentos até o nascimento de Jesus Cristo. Mas aqui eu já vou me deter após Jesus nascer,
tá bem? Quando nós vamos para o capítulo 2, nós vemos o nascimento de Jesus e, paralelamente com o nascimento do nosso Senhor, surgem uma multidão de anjos e começam a louvar, engrandecer o nome de Deus enquanto eles falavam aos pastores que Deus havia enviado a sua salvação ao mundo. E esses pastores, como nós vimos semana passada, eles correm para ver o Senhor Jesus. E ali eles contemplam e eles voltam para o seu trabalho mudados, louvando a Deus por toda a sua grandeza. E porque os olhos deles tinham visto o agir de Deus na terra, cumprindo as suas promessas. E aí, quando a gente começa a avançar um pouco mais no texto, especificamente no versículo 21, nós vamos ver que ele vai relatar dois acontecimentos, que é a inserção de Jesus na aliança de Deus e a apresentação de Jesus no templo. Como assim a inserção de Jesus na aliança de Deus, pastor? Quando você vai ver, vai dizer que depois de 8 dias, Jesus ele foi circuncidado. A circuncisão no Antigo Testamento, ela representava aquilo que para nós hoje é o batismo. Quando uma pessoa ela faz parte do povo de Deus, ela entra na aliança de Deus. Então, ao 8º dia, Jesus ele foi circuncidado para falar: o meu filho pertence ao Senhor, ele faz parte do povo de Deus. E, depois de 40 dias que Maria teve Jesus, ela pôde ir até o templo para, primeiro, cumprir os votos de purificação depois da gravidez e apresentar Jesus ao Senhor no templo. Então, esse texto que nós vamos ler é 40 dias depois do nascimento do nosso Senhor. E ainda depois de um tempo, vocês que gostam lá das figuras de os 3 reis magos, que não são 3 e nem são reis, eles aparecem bem depois de 40 dias. Mas dito isso, leio com vocês o texto do capítulo 2. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Esse é o texto que fala sobre Simeão, este homem piedoso, este homem que almejava o dia em que Deus visitaria esse povo, o seu povo, e também este homem que havia tido da parte de Deus a confirmação de que antes dele morrer, ele iria ver a salvação do Senhor. E aqui um detalhe, muito provavelmente na mente de vocês, por causa dessa fala, Simeão é uma pessoa velha, que está prestes a morrer. Mas a Bíblia não fala isso. Simeão poderia ter minha idade. A Bíblia não fala que ele era velho. Fala que ele era uma pessoa piedosa, devota. E que quando ele vê a salvação de Deus, ele fala: Deus, para mim está suficiente. Agora eu posso ser levado em paz. Dito isso, só para nós não pensarmos que essa alegria se condiz apenas ao fim da vida, eu quero refletir com vocês sobre a alegria vinda do Salvador. Essa alegria que é a luz para o mundo e que vem única e exclusivamente de Deus. A alegria vinda do Salvador é uma alegria que ela surge quando nós vivemos em devoção, quando nós vivemos em uma entrega ao Senhor.
porque é exatamente este o detalhe como Simeão é caracterizado. Observe que o texto vai falar que ele era justo e devoto a Deus e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Esse é um detalhe muito simples, mas que faz toda a diferença, porque a alegria verdadeira e a alegria que vem de Deus, ela não pode surgir em nossas vidas, a menos que nós tenhamos uma vida de devoção ao Senhor. E aí vocês me perguntam, o que é devoção? Porque é uma palavra que nós estamos acostumados, mas nós não compreendemos o sentido da sua palavra. E a mesma palavra que é devoto, devoção, ela também pode ser entendida como piedade e temor. Mas, restringindo apenas ao significado de devoção, trago para vocês uma definição, que é um sentimento profundo de amor, afeição e dedicação, manifestando-se em forte afeto, lealdade, práticas piedosas, orações e ato de culto. Em outras palavras, Simeão caracterizava-se por uma vida entregue e moldada completamente por Deus, ao passo que o amor, a afeição, a dedicação manifestavam-se através de um forte afeto, lealdade e práticas piedosas diante de todos e inclusive a Deus. Quando nós falamos de viver em devoção, nós estamos então falando de uma vida consagrada, santificada, separada a Deus. Uma vida que é coerente com aquilo que as Escrituras nos dizem. E é dessa maneira que Simeão é apresentado. Um segundo detalhe é que ele era um homem justo. Por quê? Alguns comentaristas, eles vão dizer que esse termo de justo, ele faz um paralelo com o devoto no sentido de que a vida dele era consagrada a Deus. Ele era moldado por Deus. Consequentemente, a ação dele para com as pessoas ao seu redor era uma ação justa. E era isso o que simbolizava este homem, que encontrou uma alegria que vinha do Salvador. E um segundo detalhe que o texto nos salta é que ele esperava ansiosamente pela restauração do povo de Deus. Diferente de mim, que espero ansiosamente o cumprimento do meu checklist de 2026 tudo certinho, ele esperava ansiosamente que Deus visitasse o seu povo e cumprisse tudo aquilo que ele tinha prometido. Que Deus, ele invadisse o nosso mundo e mudasse toda a realidade da qual nós estamos vivendo. Ele esperava ansiosamente por isso. Todo mundo aqui, com toda certeza, já teve contato com crianças. E eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falou: Arthur, a gente vai para a praia. E era a primeira vez que eu fui para a praia. Eu lembro que eu fiquei igual com uma expressão popular que o pessoal usa, igual pintinho no lixo, todo feliz, bagunçando a casa, alegre porque eu estava indo para a praia. Estava ansioso de ver, e eu lembro que de uma forma muito inocente, eu achava que a praia era algo muito parecido com o que eu tinha visto no seriado do Chaves. Que toda casa na praia ficava literalmente na praia, e eu ia sair e já estava lá. E eu ficava ali ansiando, desejando aquilo, todo feliz, correndo pela casa animado. A ideia de Simeão esperar ansiosamente é algo ainda maior na palavra grega aqui utilizada. É uma ansiedade, uma expectativa tão grande que a vida era moldada por isso. Ele se preparava para isso.
algumas pessoas aqui na nossa igreja recentemente tiveram filhos, se casaram, estão se mudando e criam uma expectativa muito grande da ansiedade desse momento surgir, acontecer. E você vai vivendo em prol disso. Para aqueles que recém se casaram, você começa a viver pensando em como será a vida de casal e como que a casa será organizada, como será a nova dinâmica. Aqueles que estão se mudando, começam a pensar como que a casa será organizada, como que será todos os detalhes, você vive pensando naquilo e se preparando. Para aqueles que são pais, começam a pensar, a fechar todas as tomadas da casa para a criança não vir meter o dedinho ali e tomar choque, e vai se planejando ansiosamente para que aquilo aconteça. E é essa a ideia de Simeão. A vida dele era devota a Deus e justa diante das pessoas, e caracterizava-se por um anseio de que Deus logo viesse. E quanto mais ele desejava que Deus viesse visitar o seu povo, mais a vida dele era consagrada ao Senhor. E é dentro desse cenário, dentro dessa verdade, que as Escrituras nos falam algo impressionante. Que o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, revela a Simeão de que ele não morreria antes de ver a alegria que vem de Deus, antes de ver a salvação que vem do nosso Senhor. E observe que o Espírito Santo fala ao coração dele: Simeão, a sua alegria vai ser verdadeira quando o Salvador vier. E Simeão só está compatível, não é essa palavra que eu queria utilizar, ele só está sensível a ouvir a voz de Deus, porque a vida dele era consagrada ao Senhor. De igual forma, nós só podemos experimentar a alegria que Deus promete a nós se nós tivermos uma vida consagrada a Deus e sensível àquilo que Deus nos diz. Simeão, ele tinha plena certeza de que não era nada do que ele fosse fazer que iria satisfazê-lo, senão a promessa de Deus. E o pastor Eugene Peterson, deixando esse texto um pouco mais claro ainda para nós, ele deixa de uma forma muito poética e muito bonita, que eu gostei e eu queria trazer para vocês. E ele descreve Simeão da seguinte forma: uma alma bondosa, vivia em oração, na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias, o Salvador, antes de morrer. A chave para nós termos uma vida alegre começa aqui, em uma vida devota a Deus. Hoje, para o ano de 2026 e para todo sempre. Se queremos ser felizes em 2026, precisamos começar com a nossa vida entregue ao Senhor. Um segundo ponto que é demonstrado com Simeão, para ele ter essa alegria que vem do Salvador, é quando ele contempla a salvação, porque fala que o Espírito Santo, no dia em que Jesus foi levado ao templo, o Espírito Santo conduziu Simeão ao templo também. Simeão era uma pessoa comum, mas o Espírito de Deus o levou até aquele lugar, fez ele fazer algo que hoje em dia talvez pudesse dar cadeia, um estranho pegar a criança de uma outra família e simplesmente erguer e sair falando coisas. Ontem eu estava numa festa de criança e tinha um monte de criança lá, e eu tenho certeza que se eu pegasse alguma criança que eu não conhecesse, os pais viriam voar em mim rapidinho. E Simeão faz isso. E em seguida, Simeão, ele diz o seguinte: Deus, eu vi a tua salvação, que o Senhor preparou para todos os povos. Simeão, ele contempla a salvação que vem de Deus, e este é o motivo da vida dele ter encontrado o verdadeiro sentido,
a verdadeira alegria da qual ele jamais poderia imaginar. Veja esse cenário. Alguém que está a vida inteira consagrada a Deus, desejando que Deus visitasse o seu povo, com uma promessa do próprio Senhor, de que ele veria salvação, e num determinado dia, ele entra no templo de Deus, e o Espírito Santo fala: Simeão, é aquela criança. E eu imagino que Simeão deve ter falado: Deus, uma criança? Como assim? Aquilo que o Senhor prometeu está vindo daquela criança? Não. Ela nem tem tantas roupas belas, ela não tem tanto prestígio, parece uma criança tão simples como qualquer outra. Não deve ser outra? E Deus fala: não, Simeão, é aquela criança. É aquela criança que salvará o povo de Deus. É aquela criança que fará a alegria adentrar no seu coração. Então, conduzido pelo Espírito Santo, ele pega a criança na sua mão. Então ele passa a agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E fala: Senhor, pode me levar em paz, porque não existe nada mais neste mundo que possa trazer tamanha alegria do que essa. O Senhor pode me levar em paz, porque não existe nada que eu venha fazer, que eu venha ver, que eu venha conquistar, que possa se comparar com tamanha alegria como essa. Pode me levar em paz. Eu não preciso mais ver nada, porque eu já estou suficientemente alegre. E a resposta está: porque eu vi a tua salvação, que o Senhor preparou para o teu povo. Ela é uma luz, e ela é a glória. Ela é uma luz porque revela para cada um de nós que Deus se importa, que Deus nos ama, que Deus vem até nós e que Deus de fato é um Deus conosco. E ela é uma glória porque ela nos mostra que Deus é o único que poderia nos trazer uma verdadeira alegria e nos conduzir de volta para perto dele. Eu vi a tua salvação. Ela é luz e glória para todos os povos. É somente na contemplação daquela criança que ele percebe isso. E muitas vezes, nós, por enganos do nosso coração, nós achamos que a verdadeira alegria está em contemplar qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Eu dou um exemplo que eu dei esses dias atrás, e não sei se por providência divina ou não, mas a Bia não está aqui de novo, que é claro que eu quero me casar com ela, estou desejando isso. E eu sempre faço a brincadeira: eu quero que Jesus volte depois de junho. Até junho, Jesus pode ficar lá quietinho, esperando, salvando mais pessoas. Até eu casar, depois Jesus pode voltar quando ele quiser. Brincadeira à parte, mas eu estou contemplando, quando eu falo isso, os meus olhos estão contemplando o meu casamento, e não o meu Senhor. Os meus olhos, eles estão falando: a minha alegria virá do meu casamento, e não de Deus. A minha alegria virá de quando eu conseguir determinada coisa, e não do Senhor. E para nós termos uma alegria que vem de Deus, os nossos olhos têm que contemplar a salvação que vem do nosso Deus, se maravilhando a cada manhã, desejando a cada manhã tudo aquilo que Deus nos promete, nos fala em sua palavra. E citando mais uma vez o pastor Eugene Peterson, ele deixa da seguinte forma: Deus soberano, agora o teu servo já pode ser despedido,
vou-me em paz, pois tuas promessas tens cumprido. Com os olhos vi tua salvação. Em outras palavras, ele encontrou a satisfação, a alegria no Salvador enviado por Deus. E por fim, o texto nos conduz ao falar que depois que ele louva ao Senhor e ele contempla a grandeza de Deus, ele passa a ter a sua alegria vinda do Salvador, porque ele crê no sinal que Deus havia enviado. Veja que detalhe interessante. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Ele foi enviado pelo próprio Deus como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Jesus, ele foi enviado por Deus para ser um sinal de revelação daqueles que de fato desejam a Deus e daqueles que de fato querem somente as bênçãos de Deus, daqueles que de fato amam e esperam o Senhor e aqueles apenas que querem passar tempo achando que desejam o Senhor. E ele fala que Jesus é esse divisor, ele é um sinal de divisão para levantar muitos e para derrubar muitos. O apóstolo Pedro, ele vai colocar Jesus como a pedra angular de uma salvação, que para alguns é para se erguer e para outros uma pedra para se tropeçar. Um exemplo muito claro que nós temos disso nas Escrituras é quando nós vamos para os líderes religiosos da época de Jesus, que embora eles vissem a Cristo, eles reconhecessem Jesus como alguém completamente diferente, que foi muito provavelmente enviado por Deus, ainda assim, esses líderes religiosos que se dedicavam e conheciam de forma muito profunda as Escrituras, eles mesmos negaram ao Senhor, eles mesmos crucificaram o Senhor, porque Jesus é um divisor. Jesus, ele separa o joio do trigo. Jesus, ele separa aqueles que desejam e amam a Deus daqueles que não querem nada com Deus. E Simeão, ele crê nesse sinal. Ele crê que Jesus é aquele que fará se levantar pessoas verdadeiras, mas também cair pessoas falsas. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele fala exatamente de um outro sinal, pois os judeus pedem sinais, e Deus enviou seu sinal, e eles o negaram. E os gentios buscam conhecimento, buscam lógica, buscam sentido em todas as coisas. Assim, quando nós pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, os gentios dizem que é tolice, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Aquilo que Simeão, ele olha e fala para os pais de Jesus, esse menino é um sinal de Deus. Ele começa falando que Jesus é um sinal de que em seu nascimento,
Ele mostraria, ele revelaria o coração de cada pessoa. Ele era um sinal para revelar aonde o coração de cada pessoa estava aliançado, estava alicerçado. Jesus seria este sinal no seu nascimento, mas Jesus também seria um sinal na sua crucificação para a salvação, porque a cruz de Cristo, ela é o sinal que nos aponta o caminho de volta para Deus. O seu nascimento nos revela que sem Deus não dá, de que o nosso coração está perdido e de que nós precisamos da luz do Senhor para obtermos salvação, para obtermos vida. Mas na sua crucificação, Jesus é o sinal de Deus para nos trazer a verdadeira salvação e nos conduzir de volta ao Senhor. O Natal, ele normalmente vem depois do período que nós chamamos de Advento. Advento significa espera, espera de uma vinda que está próxima. A primeira vinda de Jesus revela ao nosso coração na onde ele está alicerçado. A segunda vinda de Jesus também revelará isso. Mas o que vai demonstrar aonde está alicerçado ou não é o sinal da cruz. Porque na cruz de Cristo, o nosso coração é alicerçado em Deus. Fora da cruz de Cristo, o nosso coração é alicerçado, é ancorado em qualquer coisa. O sinal de Deus para nós é Cristo, em seu nascimento, morte e ressurreição, enquanto aguardamos a sua vinda. E que a nossa vida seja para contemplarmos a luz do mundo, que traz alegria, tão somente por meio de Jesus. E eu quero convidá-los a refletir e pensarmos e aplicarmos como a palavra de Deus faz sentido para nós hoje e para o ano de 2026. Primeiro, uma reflexão. Normalmente, ao final do ano, fazemos listas de coisas que desejamos conquistar no ano seguinte. De alguma forma, os itens que incluímos nessas listas carregam a expectativa de nos trazer alegria. No entanto, sabemos que muitas delas não se concretizam e mesmo quando são realizadas, as alegrias que prometem costumam ser momentâneas e passageiras. Portanto, lembre-se, somente Jesus é alegria eterna e plena. Não busque alegria para a sua vida em 2026 e nos anos que virão, fora da pessoa de Cristo. Desenvolva o contentamento em quem Ele é, pois a verdadeira alegria procede única e exclusivamente do seu Senhor. E para aplicarmos essa mensagem de Deus, primeiro, desenvolvam práticas espirituais. Simeão, ele só foi capaz de ter alegria que vinha do Salvador, porque ele era um homem devoto a Deus. Porque ele era uma pessoa que tinha o seu coração entregue única e exclusivamente ao Senhor. E para que a gente possa ter essa alegria que Deus nos promete hoje e no nosso ano de 2026, nós precisamos desenvolver práticas espirituais. Nós precisamos, de fato, que a leitura bíblica, a oração, ocupem um lugar central na nossa vida. Nós não podemos falar, quando sobrar um tempo no meu dia, eu vou ler a Bíblia e vou orar a palavra de Deus. Não. Elas devem ocupar um lugar central na nossa vida. Elas têm que moldar quem nós somos, para que a gente possa viver assim. Eu, por exemplo, eu sei que se eu começo o meu dia e já começo fazendo alguma atividade da igreja ou qualquer outra coisa que seja,
eu já não vou ter o meu tempo de devocional, o meu tempo de relacionamento com Deus. Por quê? Dá para fazer à noite? Dá. Mas eu sei que eu não funciono assim. Por isso, a primeira hora do meu dia é totalmente do Senhor. Eu dedico para ler a palavra de Deus e para orar, porque aquilo é central para a minha vida. E aquilo deve ser central para cada um de nós. Não deve ser algo de escanteio de quando surgir um momento, mas deve ser o centro, porque somente quando for assim, nós vamos desfrutar da alegria que vem do Senhor. E se possível, inclua, pelo menos uma vez por mês, fazer um jejum. Você não precisa começar a fazer jejum de 7 horas, 1 dia, 5 dias, 40 dias como o nosso Senhor. Aí depois eu vou fazer o seu velório. Mas não faça isso. Comece, consagre a Deus 3 horas de jejum. No outro mês vai aumentando. Mas desenvolva as práticas espirituais. Eu só estou citando 3: jejum, oração e leitura. Mas desenvolva-se, devote a sua vida ao Senhor. Segunda aplicação: deleite-se no Senhor e seus atributos. Simeão, ele contempla Jesus e ele vê a grandeza de Deus naquela criança. Ele sabe qual que era o caráter de Deus e por isso ele se encontra alegre. Este ano aqui na igreja, as crianças refletiram sobre os atributos de Deus. E eu quero desafiá-los a fazerem o mesmo nesse ano que entra. Arthur, o que é atributos? Depois eu te explico melhor se você quiser saber, assim que acabar o culto. Mas atributo é uma palavra bonita, mais técnica, para falar sobre caráter. Os caráteres de Deus, as qualidades de Deus. E eu só consigo me deleitar no Senhor se eu de fato entender qual que é a grandeza do seu amor, da verdade, da bondade, da santidade, da justiça, da eternidade. Eu só consigo me deleitar e contemplar a face de Deus com muita alegria e paz para a minha alma, se eu compreendo a grandeza do meu Deus. Por isso, deleite-se no Senhor e em seus atributos. E a última aplicação: a verdadeira alegria está em Jesus, meus irmãos. A verdadeira alegria está em Jesus. O nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele nos faz ter alegrias em várias coisas. E muitas vezes essa alegria nos leva para distante de Deus. Às vezes, o nosso coração, ele quer ter alegria naquilo que Deus não aprova, naquilo que Deus não deseja. E nós tentamos e buscamos, e isso só vai nos destruindo. A verdadeira alegria está na pessoa de Jesus. Tenha plena certeza de que aquilo que você precisa para ser feliz não é um relacionamento, não é uma família, não é um trabalho, não é um sonho realizado, não é uma troca de bens materiais. Aquilo que você necessita para ter a verdadeira alegria está em Jesus. Todas essas coisas que eu citei são boas? São bênçãos de Deus? Sim. Se pudermos ter, amém. Mas a alegria não está nelas. E se nós colocarmos o nosso coração nelas para termos alegria, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos destruir, porque a alegria verdadeira está no Senhor Jesus Cristo, esse Deus Emanuel, que nós vamos cantar agora. Quero convidá-los a ficarem de pé e juntos proclamarmos que o Deus Emanuel é a nossa alegria.